entre nós cai em pecado, irmãos. Porque a tristeza que vai no coração do nosso Deus, quando qualquer um de nós aqui falha, tem que ir no nosso também. Eu não posso ficar nunca feliz com o pecado do meu irmão. Eu tenho que sentir a mesma tristeza que o céu sente. E a gente não tem isso. A gente não tem essa conexão. A gente não tem esse vínculo da perfeição entre nós. Infelizmente. Então, quando eu vejo que há discípulos de Cristo, membros da igreja, assim como eu, mortos espiritualmente, eu sinto profunda tristeza, muita tristeza, porque até mesmo eu posso ser a próxima. Eu não estou livre disso, nunca. Eu não estou acima de ninguém, pode acontecer comigo amanhã. E é triste, irmãos. Cada soldado que tomba é muito triste. É triste para o céu e tem que ser triste para nós. Para concluir, eu queria deixar aqui o que está escrito em Apocalipse 1:13. Esse é o nosso consolo, é o nosso conforto. É o que tem de bom nessas cartas às igrejas e que se estende até hoje, irmãos. Preste atenção. E no meio, quem tiver com a Bíblia acompanhe, Apocalipse 1, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, olha a nossa esperança. Um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Jesus Cristo, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Irmãos, esse aqui é aquele que ressuscitou e hoje vive. Ele vai ressuscitar, já ressuscitou mortos e vai ressuscitar mortos. Esse é aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. E ele anda aonde? Segundo o texto. Ele anda no meio da igreja. Ele está aqui entre nós. E o título da mensagem que nós vamos estudar nesta manhã é Entre o Remanescente e Laodiceia. Eu gostaria que os irmãos que estão com a Bíblia tomassem posse dela, estivessem com ela em mãos, para a gente considerar os textos que iremos considerar ao longo do culto divino. Primeiro texto que nós vamos considerar aqui é Apocalipse 11, verso 1. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Apocalipse 11, verso 1. Quem encontrou pode ler em voz bem alta, forte, para que todos possam acompanhar. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Irmãos, quem são esses que estão neste momento sendo medidos? Quem são esses adoradores? Eu quero que vocês sejam mais específicos. Quem são esses que estão sendo medidos? Nós! É isso! Nós não somos os adoradores. Então nós somos esses que estão sendo medidos. E qual é a régua utilizada por Deus para nos medir? A sua lei especificamente. É o que está escrito. A lei de Deus é a regra pela qual nós somos medidos. E nós somos os adoradores. Inclusive o texto diz na sequência: deixe de fora aqueles que estão no pátio. Não os meça por enquanto. Por enquanto são aqueles que têm conhecimento do quê? Da lei de Deus. Então tem privilégios, mas tem responsabilidades. Apocalipse 12, 6. 12, 6. Acompanha a leitura. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Logo depois disso, se nós seguirmos até o verso 17 do mesmo capítulo, após fugir para o deserto, a mulher ela vai sumir, nós vamos ver isso. Quem encontrar pode ler aí, no verso 17 do mesmo capítulo. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, prestem atenção. O dragão, inicialmente, ele irou-se contra a mulher. Mas chega um dado momento da história que a mulher apostata. A mulher deixa a verdade. E aí sobra um remanescente. Deus sempre teve um remanescente. Sempre. Sempre teve alguém preservando a verdade. Então a guerra do dragão hoje é contra quem, irmãos? Contra o remanescente. E o que a gente precisa descobrir aqui nesta manhã? Se eu sou ou faço parte do remanescente, ou se eu sou um daqueles que incorpora o espírito do período de Laodiceia, que é o nosso período. A igreja de Deus, ela é o remanescente ou ela é um laodiceano? A igreja de Deus é o remanescente. A igreja de Deus invisível, aquela que está sendo preparada e selada, ela é o remanescente. Mas eu preciso descobrir se eu sou parte do remanescente ou se eu sou um laodiceano. Porque Deus tem filhos fiéis que serão salvos em todas as igrejas espalhadas no mundo. Mas Deus tem filhos que não são fiéis na sua igreja remanescente também. Então o inverso também é verdadeiro. Agora eu estou aqui no meio do remanescente, mas eu sou um remanescente? Ou eu sou um laodiceano individualmente falando? O remanescente, irmão, significa o resto. A palavra remanescente, ela deriva daí, do resto, aquilo que sobrou, como alguém aqui mencionou. Então, da igreja sobrou um punhado, sobrou um pouco, para preservar a verdade de Deus. Só que esse resto, atualmente, ele está vivendo no momento em que o juízo está acontecendo no céu. Tem uma cana que está medindo esse resto, esse remanescente. Então, nós precisamos entender, diante do juízo, se temos sido, de fato, individualmente, um remanescente ou um laodiceano. O remanescente, ele tem uma função, e a função é preservar a verdade bíblica. Irmãos, eu preciso que vocês prestem atenção na construção do pensamento. O remanescente tem uma função. E a função do remanescente é preservar a verdade bíblica. O remanescente, ele tem uma missão. O mundo faliu, ponto. Eu acho que nenhum de nós aqui tem dúvida disso. E o remanescente, ele tem a missão de refletir a glória do caráter de Deus. Porque a lei de Deus não é um reflexo do caráter de Deus? Então, a nossa missão, enquanto remanescente, é refletir a glória do caráter de Deus por meio de sua lei a um mundo falido. Laodiceano vai conseguir fazer isso? Presta atenção. Se nós precisamos preservar a verdade bíblica para refletirmos a glória do caráter de Deus, se nós permitirmos que essa verdade se contamine com qualquer coisa que não tenha a ver com a verdade bíblica, o que vai acontecer, irmãos, com esse remanescente?
ele vai, isso aí, irmão, ele vai se tornar um laodiceano. Então, quando você pega a pureza da verdade bíblica e permite que algo contamine ela, você automaticamente está deixando de ser um remanescente para se tornar um laodiceano. Aí, eu gostaria de trazer à mente da igreja, nós temos esquecido a nossa missão. Nós temos perdido a nossa identidade. Se nós temos a missão de refletir a glória do caráter de Deus por meio da preservação, da pureza da verdade bíblica, nós podemos dizer que nós temos perdido o foco, sabe? Eu lá com as minhas pacientes, quando eu procuro motivar e incentivar no processo de emagrecimento, eu estou sempre dizendo para elas, não percam o foco, o objetivo, porque você só acorda todos os dias e cumpre determinada tarefa se você tiver um objetivo com isso, se você tiver um propósito, se você tiver consciência de qual é o seu foco. Agora, se você perder o foco, você vai levantar e vai comer do que não deve, vai esquecer da balança, do projeto, e aí você vai chegar no fim do dia e descobriu que não cumpriu nada das suas metas. Então, irmãos, enquanto remanescentes, se nós esquecermos ou perdermos de vista a nossa meta, o nosso foco, a nossa missão, o nosso objetivo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E como disse o irmão, a gente acaba se perdendo em um labirinto de confusão e ao invés de sermos um remanescente, nos tornamos um acomodado laodiceano. Entendeu? Qual é o perigo de esquecermos a nossa missão? Nós vamos revisitar características do povo de Deus e daquilo que desagrada a ele ao longo da era cristã. E descobrirmos qual é o comportamento que podemos estar tendo quando o período do juízo está acontecendo. Sempre é importante nós revisitarmos a nossa história, porque o nosso Deus não muda. Então, aquilo que desagradou ele em determinado momento, não tenha dúvida, vai desagradar ele ao longo de toda a história. E as 7 igrejas do livro do Apocalipse são a representação da história do comportamento do povo de Deus em toda a era cristã. Vamos ler Apocalipse 2, eu vou pedir para os irmãos acompanharem. Apocalipse 2, nós vamos ler do verso 4 ao verso 6. Verso 4, 5 e 6. Alguém pode ler para nós, por favor? Irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja maravilhosa. Ela era uma igreja zelosa. Ela era uma igreja de boas obras. Ela era uma igreja que amava a verdade. Mas ela teve um problema de tão zelosa, de tanto que ela amava as boas obras, ela se tornou uma igreja formal. Lembra que conversamos aqui na escola sabatina que ela queria ser perfeita, a igreja de Éfeso, só que ela perdeu, esqueceu o vínculo da perfeição, que é o quê? O primeiro amor. Irmãos, quantos de nós aqui sentimos o primeiro amor? Quantos sentimos? Agora, quantos de nós perdemos o primeiro amor? Como é que a gente perde o primeiro amor pelo caminho, quando, na verdade, esse amor deveria acontecer o que com ele? Ele tinha que crescer. A lógica é o amor ir ficando o quê?
maior. Essa é a lógica. Mas nós somos tão acomodados, confusos e difusos, que a gente deixa o amor diminuir. Quer ver um exemplo? Isso acaba muitas vezes acontecendo num casamento, não é não? Acontece. Casa cheio de amor pela esposa, a esposa cheia de amor pelo marido, e aí é aquele meu bem pra cá, meu bem pra lá, faz tudo por ele, faz tudo por ele. Meu esposo, de vez em quando, ele lembra umas histórias. A minha esposa, antes de casar comigo, tem coisas que vocês nem imaginam, vocês não fazem ideia que eu fiz. Aí depois, só reclamação, só ladeira abaixo, depois tudo tá ruim. E a gente faz isso na religião também, porque a gente conhece o plano da redenção, a gente fica impactado, nós ficamos impressionados com o amor de Cristo por nós, e à medida que a gente começa a vir aos cultos, a gente começa a frequentar a igreja, a gente começa a cantar no coral, a gente começa a ser líder dos jovens, dirigente da escola sabatina, o amor por Cristo vai diminuindo. E aí a gente já não quer mais fazer as primeiras obras. A gente até quer continuar líder do louvor, a gente até quer continuar líder da escola sabatina, líder dos jovens, líder das crianças, dirigente lá, responsável pelas docas, a gente até quer. Mas o motivo não é mais o mesmo. O motivo muda, irmãos. A gente perde o vínculo com a perfeição. A gente agora quer viver de uma religião formal. Eu vou ler aqui um texto para vocês. Que texto tremendo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 742. A religião pessoal entre nós, entre eu e vocês, entre vocês e eu, como povo, está em baixa. Há muita forma, muitos rituais religiosos, muita religião de palavras, mas algo mais profundo e sólido deve ser incorporado à nossa experiência religiosa. Irmãos, nós somos acusados de quê? De termos uma religião de muita falação. Escola sabatina com muita palavra bonita, muito debate, todo mundo entendeu. Do mais inculto ao mais culto, todos entendem a lição. Mas a gente sai daqui, volta para casa, e volta para a nossa vida, e volta no próximo sábado, e continuamos com muitas palavras, com muito formalismo, mas uma religião vazia, sem algo profundo, diz o texto para nós. Eu contei em uma igreja que eu passei, quando eu conheci a mensagem adventista, irmãos, eu me apaixonei tanto por essa mensagem, foi tão real. Meu esposo é testemunha, eu fiquei tão feliz quando eu descobri, não quando eu conheci a igreja adventista. A igreja adventista, eu nem queria ser adventista. Eu tinha horror da ideia do sábado. Mas quando eu de verdade conheci a mensagem adventista dentro dos livros, eu fiquei tão impactada, tão apaixonada, tão impressionada, eu amei tanto aquilo tudo, que eu falava para o meu pai assim, que na época ainda não era adventista, mas já era cristão, e eu dizia para ele assim: pai, eu quero tanto deitar no colo desse Jesus igual o João fazia, eu quero muito deitar no ombro de Jesus. Isso é o primeiro amor. E aí depois vem o formalismo, e o deitar no ombro de Jesus, às vezes vai se perdendo no meio da história, né? Isso já não vai sendo tão importante. Fala, irmão. Como que a psicologia explica isso? O fato de relacionamentos matrimoniais, inicialmente, é um delírio.
paixão, de amor, de tudo, cuidado. E depois, um esfriamento. E na igreja, como é que a psicologia explica isso? Inicialmente, a gente pode atribuir muitas dessas características a um hormônio chamado dopamina. Alguns são mais, como eu diria a palavra, alguns são mais controlados pela dopamina que outros. Então, a dopamina é aquele hormônio que traz a expectativa, e você sempre está na expectativa. Então, você quer, sabe aquela ânsia pelo que virá? Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, você fica ali feliz com a ideia de que vai viajar. E quando você viaja, você nem aproveita a viagem, você fica lá só fazendo selfie. Então, a dopamina é aquele hormônio de antes da viagem, é aquele hormônio de antes do casamento, é aquele hormônio da expectativa. E alguns são regulados pela dopamina. E eles não conseguem, em seu próprio organismo, usufruir dos próximos hormônios que vêm. Que aí tem a ver com aquilo que de fato é amor e não paixão. Só que Jesus Cristo fala que isso só vem a partir da comunhão. Não tem como vir de outro caminho. Então, à medida que a gente se torna um igrejeiro, a gente deixa de lado os livros, a gente deixa de lado a palavra. E a gente fica como as virgens loucas, que vem, participa do trabalho missionário, canta no coral, faz tudo, distribui folheto. Mas é tudo oba-oba, todo mundo vai, eu vou também. Não é pelo motivo correto, não é a comunhão. No casamento é a mesma coisa. Quando você já conquistou, eu fiz tudo para conquistar meu marido. Já conquistei, já casei, pronto. Ele está lá, acabou a dopamina, o pico de dopamina desceu, entendeu? Aí você precisa construir. Aí é que a gente começa a falhar, porque a gente não quer construir, a gente não tem paciência. E no casamento, meu irmão, só quem faz construir também é Jesus Cristo. E aqui na igreja só vai ser também por meio da comunhão. Aí a gente continua vindo para a igreja cheiroso, bonitinho, saia comprida, todo arrumadinho. Mas o vínculo da perfeição, que é o amor, a gente vai esquecendo dele. Entendeu? Então eu tenho contra ti isso. De que então, irmão? De se arrepender e voltar às primeiras obras. Sabe o que acontece? Isso faz de você, qual é o teu nome? Faz de você, Micael, um culpado. Sabe por quê? Porque você entende perfeitamente o que você leu. Sabe aquela desculpa de falar assim, mas eu não sabia, eu não entendia? Não tem para você. Porque você entendeu e até se deu o trabalho de explicar o texto. Então você é culpado quando não faz aquilo que você entendeu. Vamos à frente. A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela é aquela igreja que para ela não tem o quê? Não tem reprovação. A igreja de Esmirna, irmãos, guardem isso. A igreja de Esmirna é aquela igreja da montanha, é a igreja perseguida, é a igreja pobre, é a igreja das cavernas, é a igreja onde fogueira de perseguição se acendeu contra ela. Então, para ela, não há repreensão. Qual a lição que nós podemos tirar disso, irmãos? Qual a lição que nós podemos tirar disso? Nós, adventistas de hoje, a igreja só é fiel quando é perseguida. A igreja precisa que os fogos da perseguição se levantem novamente para que ela seja de fato uma igreja fiel, do jeito que Deus precisa. A igreja do período de Esmirna foi a igreja das montanhas perseguida. E contra ela não há reprovação. Foi a igreja pobre, mas foi a igreja fiel. O remanescente vai voltar, infelizmente, ao seu primeiro amor quando? Quando for perseguida. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu revendo sobre o que nos aguarda enquanto remanescente,
o decreto, que a gente quase não fala mais dele, o decreto dominical, mas que ele virá. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu ainda ontem estudava e ouvia um pouco quando fui deitar, e eu até esqueci de falar isso para o meu marido. De noite, de madrugada, eu sonhei, e eu acordei com o meu sonho, que não era sonho, eu acho que era pesadelo. Eu acordei quando vinham, porque alguns terão que ser mártires. Alguns serão mártires, irmãos. Alguns, por amor à verdade, irão morrer. Mas o seu sangue não será derramado em vão, porque será derramado para que outros se convertam. Porém, alguns vão fugir. E quando eu, no meu sonho, estava naquele conflito entre ser pega e fugir, porque eu falo, mas eu sou débil, não confio na minha fé, sou fraca, sempre digo isso, vinham me pegar e eu acordei agonizando, chamando pelo nome do meu marido. Eu chamava: Deus, me socorre, porque eles vão me pegar. Me socorre. E aí foi quando eu acordei falando. Eu até tive a impressão, o quarto do meu filho é do lado, de que eu falei, eu acho que meu filho deve ter escutado eu chamando, porque eu senti eu falando, sabe? E eu vi como a minha fé é débil, fraca e pequena para o que vem pela frente, irmãos. E sabe o que me angustia? Porque eu vejo que a minha fé é débil, fraca e pequena. Mas eu vejo que a fé da minha igreja também é débil, fraca e pequena. E eu vejo que o povo de Deus não está se preparando. Ele está envolvido com muitas outras coisas, menos com a preparação espiritual necessária para estar de pé quando isso acontecer. Se a gente briga e briga sério e abandona a igreja por coisas tão pequenas, imagina quando falarem assim, baterem na tua porta e falarem assim, tu é um adventista do 7º dia, guardador do sábado? Na mesma hora tu vai dizer o quê? Não, porque tu não está preparado para isso. Então, eu sou débil, fraca e pequena. Acordei clamando para o meu marido me socorrer para não me levarem. Mas a igreja de Deus está débil, fraca e com uma fé pequena, com uma fé débil, fraca e pequena também para o que vem pela frente, irmãos. Não estamos preparados. Nossas crianças não estão preparadas. Meus filhos não estão preparados. Nossos jovens não estão sendo preparados. Olha para eles não estão sendo preparados, irmãos. Não estão. É triste, mas é a realidade. Essa semana passada, uma mulher me parou na calçada. Eu todos os dias de manhã eu vou trabalhar a pé. Eu vou andando. Então a gente acaba conhecendo aquelas pessoas da calçada, né? Porque todo dia no mesmo horário, é um para lá, outro para cá. E acaba você, de tanto ver, aí as pessoas começam a falar bom dia, bom dia, bom dia, porque sabe que todo dia se encontra na calçada. Ninguém conhece ninguém é amigo de ninguém, ninguém sabe o nome de ninguém, mas todo dia ali, bom dia. E aí eu contei para o meu esposo, passei por uma mulher, que ela todos os dias passa ali por mim, e ela veio, e nesse dia eu estava atrasada, e ela veio em minha direção, e ela me parou, e ela falou assim, eu preciso falar com você, e eu falei assim, eu estou com tanta pressa, e eu estava atrasada realmente. E ela falou assim, não, é muito rápido. Aí eu falei, então fala. Ela meio falando e eu meio saindo andando. Eu pensei, talvez ela quer me vender alguma coisa, né? No meu pensamento humano e falho, fora do espiritual. E ela falou assim, eu preciso pedir para você orar por mim. Tenho que pedir para você orar por mim e pela minha filha. Meu nome é tal e o nome da minha filha é tal. Irmãos, eu fiquei tão sem graça, tão assim, desconjuntada, porque eu falei, a gente está com tanta pressa para tantas coisas, qual é a nossa missão? Qual é o nosso objetivo? Não é esse. Não é pregar o evangelho? Não é refletir a glória do caráter de Deus?
Então, o que era mais importante? O meu compromisso de trabalho, disso, daquilo? Ou eu atender alguém que vê que eu sou uma cristã, porque ela veio me pedir, porque todos os dias ela passa por mim, querendo ou não, eles observam o vestuário e percebeu que eu era uma cristã e ela falou, eu tenho que pedir, é para você. Ela falou ainda assim, tenho que pedir, é para você. Mas a gente com pressa perde o foco, perde a missão. Eu ia deixar de ouvir aquilo que é o objetivo da minha existência aqui nesse mundo. E a gente faz isso, envolvido na nossa correria. Fala, irmã. Vamos ler Apocalipse, ainda capítulo 2. Alguém lê, por favor, verso 14 e 15. Verso 14 e 15. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio, ainda completa a minha versão. Irmãos, a igreja de Pérgamo, ela tem essa advertência. Eu tenho contra ti que há alguns que querem seguir a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? Dinheiro, porque Balaão vendeu a fé por dinheiro. E também incentivou pecados o quê? Sexuais. O povo de Israel não podia ser amaldiçoado porque eles estavam vivendo em perfeita o quê? Harmonia com a palavra de Deus. Aí vem aqueles que querem seguir a doutrina de Balaão, enfeitiçar alguns com o encantamento do dinheiro. Ah, mas se você fizer tal coisa, você vai conseguir ganhar um bom dinheiro. Mas se você se envolver em tal atividade, você vai conseguir prosperar financeiramente. Aí vem aqueles que querem seguir a doutrina de Balaão e trazem isso para o nosso meio. E além disso, os pecados sexuais. Irmãos, nós não temos fugido dos pecados sexuais. Nós temos permitido que a nossa mente fique desprotegida, fortalezas não bem guardadas contra os pecados sexuais. E como é que a gente faz isso? Nós, mulheres, nós temos crescido as nossas fendas cada vez mais profundas, irmãs. Nós temos feito isso. E isso promove ou não promove pecados sexuais? Os homens são atraídos por aquilo que eles veem, e a gente sabe disso. E por que a gente se permite mostrar além do que é necessário? Nossos jovens irmãos, e não só os jovens, mas adultos também. Mas nossos jovens já têm conversas, duvido se eu perguntar para aqueles dois lá atrás, se eles não sabem o que é um trisal. Vocês sabem o que é um trisal, né? Olha lá. Irmãos, nossos jovens, eu aprendi isso vindo da parte de jovem. Nem eu sabia, quando eu aprendi, foi vindo da parte de jovem. Então, assim, nossos jovens já sabem o que é um trisal, já falam naturalmente sobre um trisal. Nossos jovens, eles falam hoje naturalmente sobre bissexualidade. Irmãos, nós nunca podemos conversar naturalmente sobre bissexualidade. Bissexualidade é pecado. É pecado. Mas os jovens têm conversado sobre isso naturalmente. E por quê? Porque nós não temos ensinado. Porque nós somos culpados.
Eles vão às escolas e às universidades e aprendem e convivem com essas práticas e nós não ensinamos. Pecados sexuais é assim que entram na igreja. É desse jeito que entram. Então nós mulheres não temos tido o devido cuidado com o devido comportamento. Nós não temos ensinado enquanto igreja aos nossos jovens. Nisso temos falhado. E os homens que têm que ficar olhando para o teto ou para o chão, tudo bem, então olhe para o teto ou para o chão. Não se perca olhando para aquilo que não deve. E ainda Deus fala assim contra a igreja de Pérgamo, contra a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, a doutrina dos nicolaítas, eles defendiam a poligamia. Os nicolaítas, eles criam que aquilo, vocês dois prestem atenção aqui em mim, eles criam que aquilo que afeta a carne não afeta o espírito. E isso é verdade? Não. Tudo que afetar a sua carne vai afetar o seu espírito, em maior ou menor grau, vai afetar. Só que os nicolaítas defendiam isso. A carne é a carne, o espírito é o espírito. E alguns hoje querem defender isso. Isso, quando a gente começa, isso pode, aquilo não pode, peraí, por que pode ou não pode? A gente tem que ter uma regra de fé. E a regra é a palavra de Deus. Deus disse pode, pode. Deus disse não pode, não pode. É assim, meio radical. E aquele demônio que atuava em Balaão, hoje quer atuar na vida de alguns que querem se comportar com a doutrina de Balaão. A gente precisa lembrar disso. Quarta igreja, vamos ler Apocalipse 2, 20 e 21. Igreja de Tiatira. Um trechinho do que o nosso Deus fala para ela, verso 20 e 21. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Irmãos, eram cristãos que até zelavam pela verdade, mas permitiam Jezabel, sabe o que é? Ensinar e permitir que o povo sirva a dois senhores. Há aqueles que querem servir a dois senhores. Querem servir ao Deus Santo de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também querem servir um pouquinho ao Deus deste século. É aquele que quer ser remanescente da porta para cá, mas quer ser laodiceano da porta para lá. Sabe? Servir a dois senhores, um aqui dentro e o outro lá fora. Sabe por que eu abandonei, irmãos? Eu não tenho, hoje eu não uso. Até tenho lá salvo uma rede social, Instagram, Facebook, mas eu não uso há muito tempo. Sabe por que não uso? Porque eu percebia que aquilo poderia afetar a minha comunhão, especialmente com os meus irmãos. Porque às vezes eu vi que meus irmãos tinham um comportamento da porta para dentro e outro comportamento da porta para fora. E como eu não sei nada da vida de ninguém, da porta da igreja para fora, a gente acaba sabendo por onde. Então, se eu estou lá na rede social, eu estou vendo o comportamento do meu irmão da porta da igreja para fora. E eu não quero ver, eu não quero saber de nada que diminua ou comprometa a minha comunhão com os meus irmãos. Eu não quero julgar a nenhum dos meus irmãos. E eu quero amar a todos da mesma forma. E eu entendi que a melhor forma de eu fazer isso seria eu não estar em rede social. Porque aí eu não vejo, não sei, não quero saber. Eu tenho liberdade, maior facilidade de amar e conviver com os meus irmãos. Mas uma coisa é real, a gente tem querido servir a dois senhores. Agora, irmão, eu vou dizer uma coisa para você.
eu, quando ainda tentava utilizar a rede social, eu nunca procurei ver nada da vida de ninguém. Mas sabe o que a rede social faz? Ela é uma ferramenta que foi criada com esse objetivo. Então ela traz para você, você não procura. As coisas vão aparecendo para você, você não queria nem ver. Eu nem queria saber, eu queria usar aquilo para trabalho. Mas eu não quero ver nada disso que está aparecendo diante dos meus olhos. Então eu falei, melhor eu não estar aqui, porque eu não procuro ver, mas as coisas vêm até os nossos olhos, porque o objetivo dessa ferramenta é esse. Agora o verso 21, ele dizia, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas você não se arrependeu. Você continuou praticando a traição contra o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso Deus tinha contra esta igreja. A quinta igreja, a igreja de Sardes. Olha que palavra, irmãos. Tens nome de que vive, mas está o quê? Morto. Esses também são os que levam uma vida dupla, sabe? Tem uma vida da porta para dentro e uma vida da porta para fora. Agora deixa eu perguntar para vocês. A vida da porta para dentro, ela é ou não é influenciada pela vida da porta para fora? E é assim que a gente acaba querendo trazer um pouquinho do mundo para a igreja. E é assim que a gente acaba contaminando. Lembra no início? Falamos sobre a pureza da verdade que precisa ser preservada. Ela acaba sendo contaminada pelo aquele pouquinho que você a cada dia traz da porta para fora, você vai trazendo para dentro. Cada dia você traz um pouquinho. E aí você vai contaminando a verdade. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Irmãos, o Senhor Jesus vai encontrar a sua igreja, quando ele vier, vai ser como um ladrão? O que vocês acham? A igreja não, a igreja vai estar preparada, esperando. O mundo vai receber. Irmãos, o laodiceano vai ser pego de surpresa. O remanescente, de forma nenhuma, Jesus vai vir como um ladrão para o remanescente. Exatamente, porque o remanescente está atento, está acompanhando os passos do seu Senhor pela fé. Agora o laodiceano, ele não está acompanhando, ele vai ser pego de surpresa. Sexta igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, verso 8 e 9. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha só. Esse é o caráter que precisa ser desenvolvido por quem? Pelo remanescente. É mais uma igreja para a qual não teve reprovação, porque foi uma igreja também o quê? Perseguida. Irmãos, só a fogueira da perseguição desperta em nós o zelo verdadeiro. Isso é triste, não deveria ser assim, mas assim o é. Então só quando novamente os fogos da perseguição forem acendidos contra o remanescente, é que ele vai fazer brilhar a glória do caráter de Deus. Infelizmente, esse é o nosso comportamento, mas a gente não pode esquecer da sétima igreja ou do sétimo período, que é o nosso povo do julgamento e do selamento. Laodiceia, período de mornidão. Olha só, o meu esposo colando de mim, mas é aquilo. Deus tem frios e tem quentes. Mas e qual é a condição do morno? É a condição daquele que será vomitado. Mas preste atenção. O morno, ele é o equilibrado, irmão. Sabe? Quando a gente fala assim, calma, a gente tem que ter equilíbrio.
Você não pode querer ser muito santo. O equilibrado, aquele que não é radical, em um assim diz o Senhor, aquele que fala assim, a gente tem que ter tolerância com o pecado, esse é o morno. E o morno vai ser vomitado. Esse é o morno. Deus quer do remanescente, irmãos, não equilíbrio com o pecado. Ele quer rompimento com o pecado. Sabe quando a gente pensa assim, eu vou abandonar aos poucos esse pecado aqui, porque eu gosto mais dele. Aí a gente vai se tornando imperceptivelmente morno. A gente precisa, às vezes, ser um pouco radical com o pecado. Não, eu vou romper com esse pecado em nome de Jesus. Eu até posso cair de novo, mas a minha determinação, meu objetivo é romper com esse pecado a cada dia. E não ser condescendente com ele. Misturar santo com profano. O remanescente não é laodiceano. O remanescente é aquele que faz parte da igreja militante. E o que a igreja militante faz? Ela milita. Ela milita contra o quê? Contra o pecado, irmãos. Hoje, nós vemos uma igreja que muitas vezes se comporta como um ambiente de encontro social. Lembra que durante a lição eu falei? Não sei o que acontece, que a gente vem, ouve, entende, mas a gente não luta até o sangue, igual o apóstolo Paulo fala, para vencer. A gente não luta até o sangue para vencer, conforme o apóstolo Paulo fala. Esses dias, eu não sei, eu acho que o meu esposo desenvolveu uma teoria para tentar entender o que eu expliquei para ele, porque eu dizia assim, Del, eu não sei, não vou falar exatamente como eu falei para ele, mas eu vou dizer para vocês assim, com outras palavras. Eu tenho me sentido tão carente do pastor Jesus Cristo, sabe? O pastor da ovelha, aquele que é o verdadeiro líder da igreja, o pastor, Senhor Jesus, aquele que está no céu, aquele que um dia eu quis deitar a minha cabeça sobre os ombros dele, e aí eu dizia para o meu esposo assim, essa semana teve momentos que me dava vontade de chorar, sabe? De tanta falta que eu sentia, mesmo, de verdade, de dizer assim, Senhor Jesus, a igreja, eu estou precisando demais do Senhor. Eu estou precisando muito do verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. E eu sinto que a igreja está precisando disso, irmãos. A igreja está precisando seguir de verdade e de perto o verdadeiro pastor. Porque se a gente continuar seguindo ele de longe, a gente corre o risco de ficar para trás. E não é esse o plano. Não é esse o objetivo. Não é para isso que a gente a cada sábado vem aqui se reunir. Não pode ser. A gente está aqui porque a gente tem que voltar ao primeiro amor, voltar a ficar mais perto do verdadeiro pastor. E para isso acontecer, a gente tem que clamar pelo Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo de Deus é que tem condição de realizar essa obra na nossa vida, de nos aproximar mais do nosso Salvador e também de transformar e preencher essa nossa carência de alguém que a gente nunca esteve face a face, é uma carência de um lugar que a gente nunca visitou, mas só o Espírito Santo de Deus pode realizar essa obra na nossa vida. É só o Espírito Santo de Deus. Muitos de nós estão mortos dentro da igreja e não percebem. Não tem ânimo nem zelo para nada, para realizar nada, para cantar um louvor, para fazer uma oração, para vir ao culto, para nada. Muitos de nós estão aqui, estão com o nome no livro da igreja, estão matriculados na escola sabatina,
mas a gente nitidamente vê, estão mortos espiritualmente. E isso é muito triste. Isso é, a lição, ela tem um texto, eu tinha até marcado esse texto, que ele diz assim, que a gente precisa sentir o pecado. Você me empresta a minha lição, Del? Para mim não falar com as minhas palavras, eu prefiro ler o texto, porque esse texto também é muito importante para nós. Eu entendo que é muito importante para a igreja. Ele diz assim, olha, está na página 31, no final do primeiro parágrafo. Ela não atribuirá, ela quem? A pessoa que tem esse vínculo da perfeição em seu coração. Ela não atribuirá motivos errados e más intenções a outros. Mas isso aqui que é o mais importante. Mas ela sentirá profundamente o pecado quando descoberto em qualquer um dos discípulos de Cristo. A gente tem que sentir profunda tristeza quando qualquer um entre nós cai em pecado, irmãos. Porque a tristeza que vai no coração do nosso Deus, quando qualquer um de nós aqui falha, tem que ir no nosso também. Eu não posso ficar nunca feliz com o pecado do meu irmão. Eu tenho que sentir a mesma tristeza que o céu sente. E a gente não tem isso. A gente não tem essa conexão. A gente não tem esse vínculo da perfeição entre nós. Infelizmente. Então, quando eu vejo que há discípulos de Cristo, membros da igreja, assim como eu, mortos espiritualmente, eu sinto profunda tristeza, muita tristeza, porque até mesmo eu posso ser a próxima. Eu não estou livre disso, nunca. Eu não estou acima de ninguém, pode acontecer comigo amanhã. E é triste, irmãos. Cada soldado que tomba é muito triste. É triste para o céu e tem que ser triste para nós. Para concluir, eu queria deixar aqui o que está escrito em Apocalipse 1:13. Esse é o nosso consolo, é o nosso conforto. É o que tem de bom nessas cartas aí às igrejas e que se estende até hoje, irmãos. Preste atenção. E no meio, quem tiver com a Bíblia acompanhe, Apocalipse 1, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, olha a nossa esperança, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Jesus Cristo, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Irmãos, esse aqui é aquele que ressuscitou e hoje vive. Ele vai ressuscitar, já ressuscitou mortos e vai ressuscitar mortos. Esse é aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. E ele anda aonde? Segundo o texto. Ele anda no meio da igreja. Ele está aqui entre nós. E enquanto a história desse mundo aqui não tiver fim, ele está conosco até a consumação dos séculos. O seu remanescente é aquilo que ele tem de mais precioso nessa terra. Então ele anda entre nós. Ele vive, ele cuida de nós, ele cuida da igreja. Isso é o nosso conforto, é a nossa segurança. O período da igreja tem sido acompanhado e continuará sendo até o fim, de perto, muito de perto, por aquele que já esteve morto, mas hoje está vivo. E é ele que trabalha aqui em nosso meio, por nós, em nosso favor, intercede. Está pessoalmente no céu, mas tudo que o Espírito Santo faz aqui está em harmonia, consonância. Está movendo, está cuidando da sua igreja, está cuidando do seu povo, está cuidando de nós.
E o que Ele deseja é que nós todos que estamos aqui, e não só nós, mas vamos pensar em nós que estamos aqui, façamos de verdade parte do remanescente e não dos laodiceanos que serão deixados para trás. O que Ele gostaria é que todos chegassem ao arrependimento e fossem salvos. Mas nós precisamos, para isso, fazer parte do remanescente, irmãos. Caráter filadelfiano, primeiro amor de volta, e não o caráter morno de Laodiceia. E eu de verdade oro a Deus para que eu, minha família e cada um dos meus irmãos façam parte desse remanescente em nome de Jesus. Amém? Amém.